Fala, empreendedor! Está no ar mais um podcast Jogo de Negócios. O podcast que é seu, né? Você aí que está empreendendo no Brasil, nesse mercado dificílimo, né, Enos? Cara, cada vez pior. Mas hoje a gente vai trazer uma pessoa aqui que vai clarear a mente dessa galera, não? Com certeza, o cara é referência no Brasil todo com o seu sistema de gestão de clínicas e também tem muita novidade, né? Tá inovando demais no mercado. E vamos falar sobre essa novidade também, né? Com certeza. Então fica aí, ó, até o final para você ouvir qual que é o sistema de pré-pagamento que está chegando dominando o mercado da saúde. Mas antes disso, temos que falar de quem nos ajuda a manter esse projeto em pé, os nossos patrocinadores, né, Anas? É isso aí, cara. E a gente tem novidade, porque essa galera tá vindo pesada, uma galera boa e vai ajudar muito aqui a gente com essas informações aí, levando essas informações para esses empreendedores, né? Com certeza. Fala pra gente aí então, quem são? Quero agradecer a Purezita, né? Que é a nossa patrocinadora aí que está no ramo de produtos para sua casa, para o seu lar, voltado para a questão de limpeza, utilidades e tudo mais. Purezita é a marca para você, tá? Empreendedor, para você, dona de casa, para sua empresa, para tudo. Purezita com vocês. Vamos revelar quem tá aqui agora, Enos? Vamos, cara, sem mais delongas. É Quem isso é? aí. O cara que já fez história aqui no podcast Jogo de Negócios, com um dos cortes mais assistidos do podcast, em mais de 1 milhão de views em apenas 30 dias. Com vocês, Roberto Caproni. Tudo bom, meu amigo? Se melhorar, vira festa, né? A gente, quando as pessoas perguntam, né? Tipo assim, e aí, tudo bem? Se você começar a falar que tá mal, vai sair todo mundo de perto, né? Então você fala, tá tudo bem, afinal é só um cumprimento. O meu personal, eu falava o seguinte, está entre o ótimo e o excelente, com perspectivas de melhoras futuras. Esse era preciso, hein? Roberto é um dos maiores gestores aí, tem as melhores técnicas de gestão de clínicas e consultórios odontológicos aqui no Brasil. Tem até livro lá publicado em Harvard, o cara é fera, tá? Mas a gente trouxe você aqui hoje, Roberto, para falar de um tema que está muito em alta, que é a inteligência espiritual, especialmente aplicada nos negócios. Sim. Você que é um especialista, entusiasta da área, né? Tem estudado aí durante todos esses anos, como que eu vou dizer, se atualizando no mercado, vai falar com a gente hoje desse tema que para muita gente é novidade, hein? Ok. Mas só tocando em frente aí um pouquinho do que acabamos de falar, as pessoas perguntam, e no mundo de hoje está assim, né? Tudo bem, não adianta você sair falando que está mal, que as pessoas vão realmente fugir de você. E também não podemos mentir, né? Eu falo assim, aquilo que não está bem, a gente faz ficar. Não? Boa. Muito Então, bem parece otimista. que a gente trabalha, né, com gestão e com mercado. Em relação a essa pergunta que você me fez, Ortega, ao longo da história humana, vem se falando, né, cada vez mais e com propriedade cada vez mais sobre o que é inteligência. Então, a inteligência é a capacidade humana de resolver problemas, de fazer distinções e resolver problemas. Daí eu deduzo, né, que a capacidade de gerar problema é burrice. Né? Se a capacidade de resolver problema não é inteligência, o inverso é burrice. Então, as pessoas, os clientes, os parceiros, a sociedade, eles nos pagam para a gente resolver os problemas. Quanto mais problema tem no mundo, mais mercado você tem se você tiver a habilidade de resolver problema dentro da sua área de competência. Então, por exemplo, o médico ele não pode ficar pensando apenas no problema que fez com que aquele cliente o procurasse. Da mesma forma, o dentista. Você tem que pensar o seguinte, que problema esse ser humano tem que cabe a mim resolver. Então, eu tenho que ver o ser humano no seu aspecto pleno. O ser humano visto no aspecto pleno, ele é espiritual, ele é psíquico, ele é somático, quer dizer, o corpo, ele é interpessoal com os outros, nas relações humanas, e também profissional. A profissão é uma atividade social. Então eu falo que são 5 círculos da vida, que de dentro para fora você tem o círculo espiritual, o círculo mental ou psíquico. A gente percebe que tem mente através do nosso pensamento. O nosso pensamento é a expressão da nossa mente, é a comprovação de que existe uma mente.
do círculo somático, que é do corpo, do círculo interpessoal com os outros, do círculo social e do círculo profissional, ok? O ser humano vai estar feliz quando esses 5 círculos da vida estão em harmonia. E ele perde essa felicidade quando esses círculos estão em desarmonia, tá bom? Essa harmonia são 5 círculos integrados. Se eu melhoro um, melhoro os outros. Se eu pioro um, pioro os outros, ok? Isso quer dizer que se uma pessoa não está se sentindo bem por um fator qualquer, pode ser orgânico, pode ser psíquico, pode ser espiritual, pode ser social ou profissional. Aí você vai lá, atua num círculo, melhora ele, que todos os outros melhoram. Olha. Tá bom? Então, nós temos 5 formas de interferir. Quando se vai ao médico ou ao dentista, o que eu explico para os médicos e dentistas é essa visão plena do ser humano. O dentista está atuando no dente? Sim, é no corpo, mas para que aquela pessoa se sinta bem socialmente e ele vai, então, ficar feliz. Vai restabelecer a harmonia daquela pessoa atuando no corpo. A mesma coisa faz o médico. O psicólogo atua na mente. Tá? A parte espiritual é muito importante. E nós estamos aqui para falar exatamente disso, né? Ao longo, então, da história humana, nós tivemos, num determinado momento, lá pelos anos 1940, em torno aí da Segunda Guerra Mundial, criou-se um conceito de inteligência chamado QI. QI. Todo mundo já ouviu falar disso, tá? O QI. O que é o QI? É o quociente de inteligência intelectual. Bem, pensava-se nessa época que só existia o QI. Hoje sabe-se que não é bem isso, não. Olha só, se a inteligência é a capacidade de fazer distinções e resolver problemas, muitas vezes um ser humano tem um QI extremamente elevado e ele só cria problemas. Então, isso aí levou a se pensar, será que só o QI indica inteligência humana? Se você pesquisar aí na internet, coloca lá, a pessoa que já teve aqui no planeta Terra, em toda a história humana, o mais alto QI. Você vai ver que dá mais de 300. Foi um americano, ele morreu há pouco tempo que eu digo, tá? Uns 40 a 60 anos, tá bem? E ele foi o indivíduo de mais alto QI da história humana. Mas esse, só para você ter uma ideia, ele com 2 anos escreveu uma gramática, tá bom? Com 9 anos ele passou em Harvard, e com 16 ele era professor em Harvard. Você vai achar o nome dele. Aí, vai lá, procura no Google que você vai achar, é bastante interessante. Que é William James. Achou aí o William James? William James, o nome dele. Isso, E está dando aí o QI dele com quanto? 300 com uns quebradinhos, não é isso? Aqui está mostrando 250. Quanto? 250. É bem alto, né? Mas conforme pesquisa que você acha, vai achar até aí com 300. Sim. Bem, o pai dele, a mãe, eram psiquiatras e psicólogos, criaram ele para que ele tivesse um QI altíssimo. Mas ele com 42 anos, você vai ver aí, ele morreu novo, foi preso, gerou uma confusão por onde ele passou, e ele terminou a vida dele sendo marceneiro e pedreiro. Nada contra essas profissões. Sim. Não? Eu acho quem que deu aula aos 16 anos, né? com 16 anos ele dava aula, né, em Harvard. Então, o que acontece? Era um gênio, mas ele não deixou nada para a humanidade, nenhuma solução. Ele era um sujeito totalmente, vamos dizer assim, não agregou nada. Aí as pessoas, esse fato e outros, né, fez com que os pesquisadores começaram a pensar, será que ter um alto QI realmente é ser inteligente? Chamada, então, a inteligência lógico-matemática. Tá bom? Perfeito. Veio ao longo do tempo, depois de 1980, outros pensamentos do que vem a ser inteligência. E um que fez muito sucesso chama-se inteligência emocional. A inteligência emocional é eu comigo e eu com os outros. É intrapessoal, através do autoconhecimento, e a interpessoal com os outros. Ok? Então, se eu pego a inteligência interpessoal mais a inteligência intrapessoal, eu tenho a inteligência emocional, que o pessoal chama de QE. Tá? A inteligência interpessoal, ela parte do princípio que eu tenho que me entender como ser humano, entender as pessoas que estão à minha volta como ser humano,
interagir com elas para que eu possa ter o melhor resultado. Então você começa a pensar mais no trabalho de equipe. E o mundo hoje, você não consegue nada sozinho. Sim. Tem que ser através de uma equipe, entendendo de alma humana, entendendo de inteligência interpessoal e da intrapessoal. Porque se a minha inteligência intrapessoal é ruim, se eu estou mal comigo, eu não tenho como estar bem com os outros. Aí nasceu o conceito, então, de QE, a partir dos anos 80. Tá bem? Legal. Foram feitas algumas pesquisas no cérebro e verificou-se que o QI, o neurônio, dispara em linha. Dispara um, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Você sabe para que serve o QI? Para eu fazer uma operação, tipo assim, 3 mais 1 igual a 4. É claro que isso aí seria um uso Sim, sim, sim. sem muito esforço do QI. Raciocínios dessa natureza, lógico, matemático. E o QI foi criado um aparelho em 1920, que é um aparelho que faz a leitura das ondas cerebrais, que é o eletroencefalograma, e você consegue medir a atividade cerebral através desses aparelhos. Então a gente já fez, né? Você vai aí no médico, ele faz lá aquele exame seu para ver se o seu cérebro está gerando as correntes elétricas, tudo certinho, ele vai lá e estuda. Então, aquilo ali consegue-se avaliar o QI do indivíduo de uma forma fisiológica, né? Disparo. Porque o cérebro é funcionado com energia, né? Elétrica, com eletricidade. Então, vai detectar aquilo ali. O QI, ele trabalha em informação. Informação. O computador também faz isso. O QE, ele já faz uma leitura da emoção, que é a formação. Formação envolve emoção. Quando a gente aprende alguma coisa numa escola, tem que ter informação e formação, os dois juntos. Aí descobriram, então, que já foi um grande avanço. E, recentemente, dos anos 2000 para cá, alguns pesquisadores começaram a estudar o QS, que é inteligência espiritual. O que é inteligência espiritual? É o seguinte, quando você tem o QI disparando os neurônios em linha, normalmente no cérebro esquerdo, e você tem o QE disparando os neurônios em paralelo, isso tem a ver mais com o cérebro direito, eles vão criar um campo chamado eletromagnético, que é hoje conhecido como QS, que é inteligência espiritual ou inteligência transcendental. Perfeito. Partindo do princípio que dentro de nós existe uma centelha divina, que é o espírito individual, que se conecta com o Criador, que é como se fosse essa fogueira cósmica. Você imagina o Criador, chama ele de Deus, de lá, cada um vai dar um nome, é aquele que criou tudo, né? Ele é o Nous, escrito com letras maiúsculas. Então você imagina que o Nous, vamos chamar aqui de Criador, ele é uma fogueira, ele solta uma centelha, essa centelha, então, no útero materno, adquire a matéria, no útero da mulher, é como se estivesse construindo um jarro, que é o corpo, que contém Deus. Então, dentro desse pensamento, o corpo humano é um jarro que contém Deus. Então, lá dentro, você tem um espírito individual, que é o Nous com letra minúscula. E esse Nous com letra minúscula conecta-se com o Nous com letra maiúscula através do QS. Então, o QS, que é a inteligência espiritual ou transcendental, aquela que transcende o corpo, tá? Partindo do princípio que toda a verdade do universo está dentro de nós, nós vamos ter o chamado ponto Deus. E ali vai gerar no ser humano o senso de propósito, a visão de futuro, que é muito importante hoje nas empresas. Ou seja, ganhar dinheiro é bom? Sim, claro. Trabalhar naquilo que você gosta é bom? Sim, claro. Mas que propósito isso tem em termos de significado para a sua vida? Então, esse significado, esse propósito, essa visão de futuro, ela vai ser dada, então, pelo QS, que é a inteligência espiritual. Se você quiser conhecer um pouco mais disso, entra na internet, põe lá inteligência espiritual de Dana Zohar e o marido dela. A Dana Zohar foi aluna em Harvard, depois ela foi professora no MIT, em Boston,
e hoje é professor, é do marido, em Oxford, e eles que desenvolveram este conceito e fazem palestra para o mundo inteiro, para executivos, para que esses executivos que estão ali trabalhando em algo que gostam, mas, acima de tudo, que tem um propósito que dê norte, que faça sentido na vida deles. É até interessante você falar do propósito, que na nossa última gravação a gente bateu até nisso, né? Fala. Nós temos um especialista em contratação de pessoas e ele falou que hoje uma das coisas que mais as pessoas pecam na hora de contratar alguém é trazer pessoas que não estão alinhadas com o propósito da empresa. Sim. Mas muitas vezes você não traz alguém alinhado com o seu propósito porque nem você sabe qual é o teu propósito. Não tem jeito, né? Então é por isso que eu acredito que muitas pessoas vão lá, igual você falou, não é só dinheiro. O dinheiro faz parte, mas tem que trabalhar com o que você gosta. Tem gente que vai só pelo dinheiro, e aí é quando você vê pessoas bilionárias em depressão, infelizes com aquilo que está fazendo. Você acha que, pelo que eu entendi, isso tem totalmente uma conexão direta com a questão da inteligência espiritual, né? Está tudo integrado. Na verdade, esses conceitos, tá, um pesquisador está desenvolvendo um trabalho, aí um outro está desenvolvendo um outro trabalho, e aparentemente um trabalho não tem nada a ver com o outro, e de repente eles se conectam. Então, por exemplo, em 1963, nós tivemos no mundo um psicólogo que a maioria dos psicólogos não conhecem, que é considerado um dos gênios da humanidade, que chama-se Maslow. 1963. Ele escreveu um livro, o livro é interessante, mas não precisa ler, você vai ter resumo dele na internet, vídeo e tudo. Ele criou a chamada pirâmide chama-se pirâmide de Maslow, que vai mostrar a hierarquia das necessidades humanas. Então, por exemplo, nível 1 e 2. Nível 1, quando o indivíduo nasce, ele nasce... todo indivíduo nasce com uma pirâmide dentro dele, vamos assim dizer, tá bom? Psicologicamente falando. E quando ele nasce, apenas o nível 1 da pirâmide está descortinado e pressiona o indivíduo a agir. O nível 1 chama-se necessidades fisiológicas. Beber, comer, dormir. Esse nível 1. Um bebezinho, quando nasce, ele tem essas necessidades fisiológicas, ok? Na hora que satura o nível 1, ele percebe que tem o 2. Então, eu só vou perceber a existência do nível 2 quando eu saturo 1. Antes, não. Aí é como se descortinasse o nível 2, que é a segurança, que é eu ter a garantia de tudo que eu preciso no nível 1 no futuro. E ter um abrigo, um lugar para morar. Ok? Perfeito. Aí vem o nível 3. O nível 3 é o social, incluindo o amor. Aí você tem o nível 4, que é a estima, você tem o nível 5, que é a autorrealização. Maslow, no livro dele, não está lá, mas se você pesquisar, você vai achar, porque ele não tinha dinheiro para editar a segunda versão do livro dele. Perfeito. Então, ele fez um trabalho, e nesse trabalho tem o nível 6 da pirâmide de Maslow, que é, vamos dizer assim, o desejo transcendental. O que é essa parte transcendental? Se você pegar figuras de santos, por exemplo, pinturas de santos, você vai ver que o sujeito que pintou, que desenhou o santo, que tem uma luz em volta dele, não é isso? Sim. Aquela luz ali é a parte transcendental, que está fora do indivíduo, conectando o nous interno dele, que é o espírito individual, com o espírito cósmico, ok? Uhum. Então são teorias diferentes. Agora, olha que coisa interessante. O dinheiro só serve para você comprar ou obter o nível 1 e 2 da pirâmide de Maslow. O nível 3, que é o amor verdadeiro você não consegue pelo dinheiro. Perfeito. Tá? Daí vem, se eu não tenho dinheiro, eu caio para o nível 1. Aí eu não percebo o 2, inclusive na fase adulta. Não precisa ser criança. Agora, eu consigo o nível 1 e 2 com dinheiro, tenho essa estabilidade de ter isso hoje e no futuro, aí eu estou preparado para ir para o nível 3, que é o social, que é o amor. E a partir daí eu vou subindo. Então eu posso falar para você, sem dinheiro, você não cresce como ser humano, porque você vai ser puxado, vai ser preso no nível 1 e 2. Está sempre na zona de sobrevivência. Isso, exatamente, sempre batalhando pela sobrevivência. E na hora que você tem o dinheiro necessário para você, ou o suficiente, você descola do nível 2 e vai para o nível 3. Aí você vai subir no nível 3, nível 4, nível 5, até o nível 6, que é o transcendental. Observe que coisa interessante. O nível 1 e 2 tem a ver com o corpo. O nível 3 com a alma, que é o transcendental. Tá? Agora, nós falamos aqui dos bilionários. Olha que interessante. Tem um filme muito interessante
que você pesquisando aí você vai ver que ele chama-se Triângulo da Tristeza. Esse triângulo aqui, Triângulo da Tristeza. O Triângulo da Tristeza, ele inverte a pirâmide de Maslow. Então, sem dar spoiler do filme, que está lá no resumo dele, eu não vou aqui contar o final, senão fica sem graça, né? Eu acho que quem conta um final de um filme, para quem gosta de filme, não é amigo de ninguém, não. Tá? Então, não vou contar. Perfeito. Mas depois você vê lá. É assim, o filme é muito interessante, porque ele vai mostrar um navio e as pessoas se preparando dentro do navio para receber bilionários. Mas aquelas pessoas que estão se preparando dentro do navio para atender, para trabalhar naquele navio, para receber os bilionários, eles estão presos no nível 1 e 2 da pirâmide de Maslow. Os bilionários, quando chegam, eles estão do nível 3 para cima. Perfeito. Eles já passaram o nível 1 e 2, por isso que eles são bilionários. Mas você vai ver que a vida deles é um tédio, que não tem propósito, não tem significado, tá bom? Porque eles querem comprar o nível 3 para cima com dinheiro. Isso não tem jeito. Então, geram cenas constrangedoras e engraçadas no filme. Só que o navio afunda, isso está lá, tem um problema. Ele afunda, está lá na sinopse, tá bom? Não estou dando spoiler aqui, não. Aí o navio afunda e esse povo todo vai para uma ilha. E nessa ilha, inverte a pirâmide de Maslow. Ou seja, o bilionário, ele não sabe pescar. E ele tem bilhões. Mas o funcionário, lá, vamos chamar assim, do chão de fábrica, vamos assim chamar, ele sabe pescar. Então ele adquire o poder. Aí o bilionário quer comprar, por exemplo, um peixe dele por $150 mil. Ele fala, não vou te vender, isso aqui não serve para nada. Fazer o quê com isso? Eu vou fazer o quê com esse dinheiro aqui? O seu dinheiro... Fogueira, talvez. Hein? Quê? Fogueira, talvez. É a única Vou fazer uma possibilidade. fogueira. Então, o que acontece? O seu dinheiro não serve aqui para nada. Então, inverte a pirâmide de Maslow e inverte o poder. Né? Porque o poder dentro do navio é para quem tem bilhões. Aí você vai ver coisas muito malucas lá. Tá? Agora, quando vai para a ilha, os bilhões não valem nada. O poder vai para a mão de quem sabe pescar um peixe ali, entendeu? Então ele assume o poder. E os bilhões não servem para nada, sabe por quê? O dinheiro não tem valor intrínseco. O dinheiro, em princípio, só serve para você trocar por alguma coisa, desde que todo mundo aceite. Lá o dinheiro não serve para nada. É a questão da... Aí pode até se aplicar o conceito da ambiência também, né? Não adianta nada você ter determinado recurso se você estiver no ambiente errado. Aqui está, exato. O dinheiro ele só serve para você trocar esse dinheiro por bens e serviços disponíveis. Se não tem os bens e serviços disponíveis, o dinheiro perde sentido. O dinheiro, na verdade, né, Ortega, é o seu trabalho armazenado. Você trabalha, armazena o dinheiro, armazena o seu trabalho na forma de dinheiro, e aí depois você vai desarmazenar num outro momento, vamos assim dizer, para trocar por bens e serviços. Mas se não tem os bens, né, produtos, vamos lá, bens são produtos e serviços. Uhum. Então, eu vou trocar por produtos e serviços ou por bens, mas se eu não tenho produtos e serviços disponíveis, então o dinheiro serve para nada. Então, esse filme chamado Triângulo da Tristeza seria muito interessante você ver. Mas se você ver o filme sem ter a fundamentação da pirâmide de Maslow, você vai achar o filme muito maluco. Então, eu sugiro, vá lá na internet, pesquise o que é pirâmide de Maslow para você entender direitinho, depois vai ver o filme, porque o filme toma uma dimensão muito maior e é um filme maravilhoso, que vai mostrar isso, né? É interessante você falar da pirâmide, eu até lembrei daquela série que a gente estava acompanhando, 90 dias para ficar milionário. Milionário. Já não sei se você já viu essa série. Não. Um milionário americano, ele é levado por uma equipe de filmagem para um estado onde ele não tem nenhuma conexão. Ele tem apenas uma quantia de dinheiro no bolso e uma caminhonete. E ele precisa... $500, né? 100 dólares. Ele tem 100 dólares no bolso, uma caminhonete velha, e ele precisa montar um negócio milionário em 90 dias. Quando ele começa lá, que ele é solto, a primeira coisa que ele vai fazer é buscar garantir a sobrevivência. Uhum. Depois, Nível 1 e 2. 1 e 2, é exatamente o que ele depois faz. que ele consegue a sobrevivência, ele vai buscar o relacionamento e as conexões para poder montar Claro. toda a questão. Ele vai refazer todo o trajeto que ele fez, né? É Para chegar interessante, no eu não bilionário. vi, É vou muito procurar legal. ver. É muito bom. Porque se a gente for verificar, ao longo da história humana, isso sempre existiu. Se sempre existiu, ninguém sabia, porque não tinha sido descoberto. Né? Porque o que já existe é descoberto. Aquilo que não existe é criação, você inventou a inovação. Então, o Maslow foi um psicólogo que ele partiu do seguinte pressuposto. Olha que interessante. A pergunta que ele se fez.
um mesmo estímulo. Por que, que o mesmo estímulo, em pessoas diferentes, geram resultados diferentes? Então, observe, o mesmo estímulo, em pessoas diferentes, geram resultados diferentes. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Perfeito. Então, o ser humano ele está distribuído, hoje se sabe, em cinco níveis, baseado no que está no livro do Maslow, mais um, depois do trabalho dele, 6 níveis, baseado na pirâmide de Maslow. Que você vai crescer, então, desde o nível 1, que é puramente material e físico, até para, vamos dizer, os desejos da alma, porque acima do nível 1 e o 2, chama-se necessidade. Do 3 para cima, chama-se desejo, ele é psicossocial. Então, o que acontece? Como é que o ser humano vai sair das necessidades, vão se chamar, do corpo para as da alma, para da transcendência? Isso foi Maslow, 1963. O QI foi 1940, 45, tá bem? Já o trabalho que falou do QS, ele já é dos anos 90, 2000. Mas ele está falando sobre a mesma essência. Perfeito. É uma forma de abordar diferente e a gente hoje, estudando esse trabalho da Dana Zohar e do marido dela, e comparando com Maslow, a gente consegue ver. Mas lá quando estava em Maslow, quando estava lá com Maslow, o que aconteceu? Não se sabia da inteligência espiritual, então, evidentemente, a gente não tem como pensar em relação a um conceito do futuro. Sim. Hoje, estando aqui no presente, olhando para trás, a gente consegue ver. Ok? Perfeito. Mas são coisas muito interessantes que vai permitir a cada um de nós nos entender melhor e entender as pessoas que estão do nosso lado melhor. E para que serve isso? Para você motivar a equipe, para você poder trabalhar em equipe, porque Deus, que criou o ser humano, ele criou para que você tenha uma vida compartilhada. Sozinho, você não vai conseguir nada da sua vida, não. Sozinho, você vai até a margem do rio. Quer atravessar a margem do rio? Você tem que pegar a ponte. E para isso tem que ser uma vida compartilhada. A vida compartilhada pressupõe equipe. Para você ter equipe, você tem que entender o momento que aquela pessoa vive para motivar essa pessoa, entendendo que o processo de motivação ele vem de dentro para fora. Não tem como motivar da pessoa de fora para dentro. Mas eu tenho que entender o momento que aquela pessoa vive. Por quê? Apenas uma necessidade não satisfeita motiva o ser humano. Necessidades já saturadas e satisfeitas não motivam o ser humano. Então, a pirâmide de Maslow serve para a gente entender isso e para que a gente possa ter programas motivacionais na nossa equipe. Ou seja, tem tudo a ver com o mundo que nós vivemos. É interessante, só não tem muito a ver com o assunto, mas, tipo assim, por que você acha que essas pessoas que fizeram essas grandes descobertas geralmente passam por tanta dificuldade financeira e acabam morrendo até pobre na miséria? O que explica isso, Roberto? Bem, você pega assim, o Van Gogh, uma tela dele, né? Foi vendida há pouco tempo atrás, que eu digo uns 10 anos, mas não. E, historicamente é pouco tempo. Por 100 milhões. A tela dele. Mas ele dependeu do irmão, morreu sem uma orelha e com um tiro na cabeça. Foi um suicídio. Era um gênio. O Maslow morreu pobre também. Eu penso que essas pessoas são visionárias, que descobrem algo que vai impactar muito a vida no futuro e que a maioria não consegue entender no presente. Eles estão muito além do tempo. Então, essa pessoa que você testou o nome, né, do QI... James. Isso. Você vai achar ele aí, QI 250, conforme a fonte, até 300, 320, porque, na verdade, não mediram. É uma suposição. Ele escreveu uma gramática com 2 anos, ele foi professor, ele entrou em Harvard com 9, professor com 16. Observe que era tudo muito prematuro. Perfeito. Então, a primeira inteligência que o ser humano desenvolve é o QI, é claro. Agora, o que é num outro momento da vida dele. Então, talvez ele não tenha tido tempo suficiente para desenvolver o que é dele. E o QS é num outro momento da vida. Então, você não pode falar, por exemplo, com uma pessoa de 6 anos, tem um QS, ela pode até ter, mas talvez ela não tenha consciência disso. E ela não tendo consciência, ela não vai usar. Então, vem uma questão. Aí as pessoas perguntam, que correlação que existe entre o QI, QE e QS? Nenhuma. Na verdade, você pode ter um QI muito alto com um QS muito baixo. Ou, às vezes, você pode ter o inverso.
um QI QS muito baixo com um muito QS elevado. Mas as pessoas perguntam, o que seria melhor? Bem, melhor você ter todas desenvolvidas. Mas observe que se você ter o QI na média, o QE na média e o QS na média, você vai ter um resultado muito melhor do que um Perfeito. QI Eu acho muito que é isso que elevado. responde sua pergunta, entendeu? Isso. Todos esses Então, caras tiveram esse desequilíbrio. isso, é um desequilíbrio e essas pessoas são geniais, são gênios e eles vivem fora daquele momento histórico que estão ali inseridos. Eles estão vivendo muito no futuro. Então, olha só, vamos pegar aqui o Maslow, que é mais recente. Maslow, o trabalho dele foi em 63. Ele não tinha dinheiro para publicar a segunda edição do livro, é uma coisa muito maluca. É. Mas ele foi reconhecido, a teoria dele, pelo Peter Drucker, que era um outro gênio que criou a administração moderna. Peter Drucker, no ano 2000, falou o seguinte: depois de Maslow, ninguém inventou mais nada no campo motivacional. Mas observe, a teoria dele foi em 63. Ele foi reconhecido em 2000. Nós estamos falando aí de 37 anos depois. Só que ele tinha que pagar a conta. Maslow, você entendeu? Ele estava preso. É uma coisa muito maluca. A conta é no presente, não vem no futuro. O Maslow, ele tinha as pressões do nível 1 e 2, que ele não conseguia suprir de curto prazo. E, então, vamos dizer assim, ele estava desconectado com a realidade, porque a sociedade não conseguiu compreender a grandeza do Maslow em 63. Mas ele precisava de comida, de água e de abrigo em 63, entendeu? Então, ele viveu uma vida difícil. Entendi. E sendo que ele é considerado hoje, quando você olha para trás, um gênio da humanidade. Perfeito. Aí você vai falar em injustiça? Eu acho. Você acha que esse... Muita injustiça com o Maslow. Os quadros Aliás, vamos dizer assim, né, se eu soubesse que o Maslow seria esse gênio, tá certo que eu com 63 era uma criança, mas se eu soubesse que o Maslow seria um gênio, se eu tivesse tido contato com ele, eu teria pagado o almoço para ele e um jantar para ele, você entendeu? Mas eu não sabia disso e eu era muito novo. Outras pessoas também não sabiam e não estavam preocupadas em pagar as contas dele. Então, ele foi pressionado pelo curto prazo. Você sabe por quê? A vida é feita de curto prazo, médio e longo. O que adianta eu ter uma terça-feira maravilhosa, que é o médio prazo, se eu morro na segunda, pressionado por algo de curto prazo? Então, a gente tem que amarrar o curto prazo com o médio e com o longo. Então, você tem projetos maravilhosos para o médio e longo prazo, mas você pode morrer em função de carência de curto prazo. Então, nós temos que tentar harmonizar isso. Perfeito. O curto com o médio e com o longo. O Maslow foi o cara que pensou no futuro, um gênio, mas que ficou em descoberto presente. curto prazo. Eu conheço hoje uma categoria de profissionais que faz ao contrário. Por exemplo, os profissionais da saúde. A gente está falando aqui, eu estou linkando. Eu vejo hoje médicos, por exemplo. Atendi médicos que eram renomados, pensavam só no curto prazo e no longo prazo não conseguiram mais se sustentar. Aí vem uma questão bem complicada e você vai ver isso muito com jogadores de futebol que pensam muito no curto prazo. Você vai ver isso com pessoas que ganham na Mega Sena sozinho, né? Tem uma fortuna. Eles começam a pensar só no curto prazo, acham que aquele dinheiro vai dar pelo resto da vida e ele falta no médio para o longo prazo e a pessoa morre pobre. Então, o que acontece? Nós temos que achar uma solução que nos permita garantir o curto, o médio e o longo prazo. Perfeito. No meu curso, que é voltado para profissionais da saúde, eu trabalho isso. Então, você tem que trabalhar o curto prazo dele, que é melhorar a renda ativa dele, que é aquilo que ele ganha através do seu trabalho. Trocando a hora por dinheiro ali, né? Isso, está trocando tempo por dinheiro. Nós temos que pensar a renda passiva dele, que ele ganhar dinheiro sem demandar o tempo dele, ok? E depois nós temos que pensar na sucessão. Porque ao longo do tempo ele vai ficar velho, vem os filhos, e se ele não souber fazer essa sucessão, ele perde tudo lá na frente. Perfeito. Então nós temos que trabalhar 3 momentos, que muitas vezes a pessoa no corre-corre da vida, sendo pressionado pelo dia a dia, né? Porque o dia a dia nos pressiona muito, ele não se preocupa com a renda ativa dele, então ele está tendo perdas para todo lado, tem que ser otimizada. Ele não está preocupado e nem sabe da existência da renda passiva e muito menos da questão sucessória. Perfeito. Eu acho que o Enos presencia muitas situações assim, né, Enos, no mercado da saúde. Isso é muito comum, né, cara? Isso não só na saúde, mas em tudo. A gente fala da saúde porque é o meio que a gente vive. Eu tenho curso para profissionais da saúde, gestão de mercado, convivo com eles o tempo todo. Mas você observa, os profissionais da saúde do Brasil,
Eles estão entre os melhores do mundo. Olha, só para você ver, se você pesquisar aí entra aí no Google e põe lá Naomi Campbell, que vem ao Brasil com frequência para cuidar da sua saúde. O médico e o dentista dela são brasileiros. E aquela mulher, ela é rica. Ela é bilionária em euros e é casada com um marido bilionário em euros. Ou seja, ela não sabe o que é um boleto na vida. Então, não é porque é mais barato que ela vem no Brasil. Embora seja mais barato. Por exemplo, um tratamento médico odontológico no Brasil pode custar até 70% mais barato que o dos Estados Unidos. E é muito melhor no Brasil. Se você pesquisar, a Naomi Campbell deu uma entrevista lá no Jô Soares, lá atrás, onde ela fala isso. É só pesquisar. Naomi Campbell, Jô Soares, você baixa lá. O que acontece? Se os profissionais da saúde brasileiros são tão bons em termos mundiais, então eles deveriam estar muito bem em termos mundiais. No aspecto, eles deveriam ter muito dinheiro, muita qualidade de vida e muito prestígio. Mas você vai ver que eles, embora sejam muito bons, eles não têm esse dinheiro, essa qualidade de vida compatível com a competência deles. Então, porque tem um freio de mão segurando em algum lugar. Não adianta você ser uma Ferrari com o freio de mão puxado até em cima. Um no milho passa na sua frente. Então, o meu curso, eu vou mostrar isso para eles, porque eles não têm tempo para refletir nisso e ninguém nunca ensinou isso para eles. Então, o ser humano também não vai adivinhar, não é? E como que você falou assim de construir uma renda passiva, né? Que é aquela que você não precisa trocar o tempo por dinheiro. Como que um profissional da saúde pode fazer isso hoje? Tem várias formas. Por exemplo, vamos supor que ele ganhe 100 dinheiro. Estou pondo 100 aqui para facilitar, porque já está dentro do percentual. Não tem que ficar precisa fazer conta. Não precisa sair fazendo continha. Gastar o QI. Não precisa gastar muito o QI. gastar energia, a natureza, eu não gosto de gastar muita energia. Não. Então vamos lá. Eu ganho 100. Sei o quê? Qualquer coisa. Aí, existe forma de passar para 200? Claro. É só você otimizar o trabalho, que você melhora a renda ativa, otimizando os processos internos e tudo, através da gestão, e sai de 100 e vai para 200. É fácil? Para mim, é. É a minha área de atuação, não é isso? A administração permite isso. Agora, se eu ganhava 100 e fui para 200, eu dobrei meu lucro. Perfeito. Eu tenho 100 a mais. Eu pego 50 e uso para a minha qualidade de vida. Porque tempo livre mais dinheiro vira qualidade de vida. Me sobrou quanto? 50 que eu não tinha. Aí, aqueles 50, eu faço uma aplicação financeira inteligente dentro do meu perfil de investimento. Porque você vai ter o perfil, vamos dizer assim, conservador, moderado, de risco e de alto risco. Não é? Eu, por exemplo, sou perfil moderado. Não adianta eu fazer um investimento aí de alto risco, que eu não vou dormir, eu vou me estressar o tempo todo especulando em bolsa. Não é minha praia. Eu não entendo nada de especulação em bolsa, você entendeu? Eu vou lá mexer para quê? Para me estressar? Minha qualidade de vida vai embora. Então, eu tenho que investir aqueles 50 dentro do meu perfil de investimento. Se eu invisto aquilo de forma inteligente, aquilo é renda passiva. Tá bem? Perfeito. A outra forma de gerar renda passiva é, por exemplo, eu tenho um consultório, eu trabalho, eu sou um negócio. Tá bom? Aí eu monto uma clínica e eu trabalho gerenciando essa clínica de forma inteligente. Aí, se eu não vou trabalhar, a clínica está funcionando. Aquilo é uma renda passiva também. Então, a renda passiva ela vai existir onde eu ganho independente do meu tempo. Existem formas para fazer isso. Ou através do dinheiro que eu ganho, fazendo, então, vamos dizer, investimentos inteligentes. Investimento só, poupança não é investimento. Então, eu tenho que investir de forma inteligente, compatível com o padrão de risco que eu suporto, porque senão eu perco qualidade de vida do outro lado. Ou eu posso ter uma clínica, mas observe, quando eu tenho uma clínica, aumenta meu problema na parte de delegação, na parte de controle. O Enos teve experiência já, né, Enos? Aí o que acontece? Então, o que acontece? Você vai ter outro tipo de problemas que você resolvendo, você vai ter renda passiva. É claro que se eu não tenho nem renda ativa e quero ter renda passiva, não vai funcionar, não. Eu tenho que começar numa sequência. Vamos ver? Primeiro, melhorar a minha renda ativa. Okay? Através das ferramentas de gestão e de posicionamento no mercado. Depois, buscar a renda passiva
e depois a questão sucessória. É claro que se você tem 30 anos, você tem que estar preocupado com questão sucessória, não. Mas um dia na sua vida, você vai se deparar com esse problema. Então, trabalhar de forma planejada e preventiva é muito mais inteligente do que trabalhar em cima da hora de forma corretiva. Porque no processo sucessório é aquela velha história que fala assim, pai rico, filho remediado, neto pobre. Então, o dinheiro, num processo sucessório, tem que ser por merecimento. Se não for por merecimento, isso não funciona. Riqueza não é ter dinheiro. As pessoas, eu sou rico porque eu tenho dinheiro. Não, eu ganhei na Mega Sena e eu não estou preparado para ter aquele dinheiro, eu vou perder tudo aquilo. Eu fiquei rico por um instante, vamos assim dizer, dentro desse conceito de riqueza que está aí, para perder tudo depois. Não faz sentido. Pesquisa aí no Google, vai lá. Em vários casos, vários casos. Vários casos de pessoas que ganharam muito dinheiro e perderam tudo. Você sabe, riqueza não é ter dinheiro. Você pode ser rico com dinheiro e pode ser rico sem dinheiro. Riqueza vamos dizer assim, ser rico é a capacidade de gerar riqueza. É diferente. A pessoa está preparada para gerar riqueza. Ela gera riqueza em qualquer momento, então ela é rica. Não é? Se ela tem ou não tem dinheiro, ela vai gerar esse dinheiro através da capacidade de gerar riqueza. Então, num processo sucessório, por exemplo, se você pegar o Bill Gates, que tem bilhões, o que ele falou recentemente? Que para cada filho ele vai deixar 10 milhões de dólares, que já é um bom dinheiro. Mas não vai deixar bilhões, não, porque ele falou assim: não, você perde o filho e perde o dinheiro. Então, o que acontece? Essa questão do processo sucessório é muito séria. Hoje, um médico, um dentista, quando ele fica mais velho, ele fecha o consultório. Ele perde tudo. Uhum. E se eu te falar que não precisa fechar, que aquilo pode ser transferido e gerar muito dinheiro, inclusive renda passiva para ele, resolvendo, inclusive, a questão sucessória tudo junto. Então, nós temos que trabalhar em 3 frentes. Volto a dizer. Frente 1, geração, otimizar a renda ativa. Perfeito. Frente 2, geração de renda passiva. Frente 3, pensar na sucessão, porque nós não somos eternos. Na parte corpórea. O espírito é eterno, sim. Tá bom? Mas a gente vai precisar de dinheiro, né? Nós vivemos a eternidade a partir da temporalidade. O nosso corpo é temporal, o espírito é eterno. Então, o que acontece? Só que para resolver isso, no nível 1 e 2 de Maslow, você precisa de dinheiro. Precisa. Não tem jeito, não. E aí, beleza. Precisa começar para a parte de gerar o ativo ali, né? Que é onde vou trocar o meu tempo por dinheiro. Hoje a gente sabe que de cada 10 pacientes, pelo menos as clínicas que eu atendi, de cada 10 pacientes a gente perde 7. Que vai lá falar. Vai variar conforme a especialidade, conforme o local. A gente tem uma média no Brasil, mas média é sempre mentirosa. Certo. Na média é a média atualizada? Vamos para. Primeiro, deixa eu explicar para você por que a média é mentirosa. Vamos lá. Média é uma questão estatística. Então, eu pego um ser humano, por exemplo, vou pôr ele com a cabeça no freezer, a 0 grau. E o pé dele vai estar num forno a 70 graus. Na média, ele está a 35 graus. Então, a média é mentirosa. Faz sentido. O fato da média ser mentirosa não quer dizer que a gente deve desconsiderar a média. Tá? A média é uma ferramenta a mais para a gente trabalhar. Então, na média, no Brasil inteiro, em cada 10 consultas que um médico recebe, que vai gerar tratamento, ele fecha com 6 e perde 4. Agora, tem lugares por aí, que eu conheço, que em cada 10 perde 8 e fecha com 2. Okay? Vamos trabalhar na média brasileira, que perde-se 4 em 10. Isso quer dizer que o indivíduo bate na sua porta querendo você, mas não fecha com você. Quem disse não para quem? Será que é o cliente, né, que disse não para o médico ou para o dentista, ou será que é o dentista que disse não para o médico ou o cliente? É o dentista que disse não. Alguns dentistas falam comigo, mas não disse nada. Foi exatamente porque não disse nada que você disse não. Porque a comunicação... consente, né? A comunicação ela é 93% não verbal. E não tinha formas de fazer com aquele cliente meio de pagamento, por exemplo. Entendi. E qual que é a solução? A solução é a seguinte, a mesma solução que eles deram para a venda de carro lá atrás. Eu não sei se você sabe, se você pegar os números do Detran, para cada 100 carros que circulam na rua, 90 foi através de uma linha de crédito que se comprou. 10 foi à vista. Isso quer dizer, se você vai em São Paulo,
lotada as ruas. Por que São Paulo? Porque está longe da gente, fica mais fácil a gente fazer uma avaliação. Não tem aqui, distante assim, não tem um componente emocional. Então, para cada 100 carros na rua em São Paulo, 90 através de uma linha de crédito. 10 foi comprada à vista. Isso quer dizer que um governo maluco por aí, e governo maluco é o que não falta, Você acha? Que isso? vem com a medida provisória e fala o seguinte, não é? A partir de agora, só circulam nas ruas de São Paulo e do Brasil carros comprados à vista. O que vai acontecer com São Paulo? Desaparecem os carros da rua. Porque 90, não precisa de rodízio, né? 90% vai desaparecer. Resolvi o problema, né? Está resolvido. Rapidinho. De trânsito está resolvido. Pablo Marçal que nada, é Roberto para prefeito de São Paulo. Resolveu o problema Resolveu do o rodízio. Eu vou entrar, então, com essa medida maluca, né? Eu já adianto que eu vou entrar com essa medida maluca. Acaba com o trânsito em São Paulo, não é isso? O trânsito congestionado. Perfeito. Vamos pensar o inverso. Isso quer dizer que se eu colocar uma linha de crédito em consultório clínica, eu aumento o movimento na mesma proporção. Lá não foi de um carro para 10? Nos consultórios, eu aumento também cada um que fecha para 10. Agora, a questão toda é que os consultórios e clínicas no Brasil estão entre os melhores do mundo. Tem ruim? Tem. Tem excepcional? Tem. Eu estou falando em média. Então, na média, está entre os melhores do mundo, do planeta. Estados Unidos, o que é isso? Inglaterra, só para você ter uma ideia, na Inglaterra, as pessoas arrancam seus próprios dentes em casa para não ir no serviço público. Tem até o primeiro-ministro que ele não... Major, se você olhar e sorrir, está faltando um Tá dente faltando aqui, dente. o primeiro-ministro. Você vai ver a qualidade da odontologia de um país olhando o sorriso das pessoas na rua. Então, no Brasil, os profissionais da saúde estão de parabéns, na média estão entre os melhores do mundo, ok? Agora, quando você fala de gestão, eles vivem na idade da pedra lascada. Por que isso? O profissional de saúde, ninguém nunca ensinou gestão de mercado para ele. E isso é uma ciência que não tem como ser adivinhada. Ele não tem como adivinhar, ele não tem tempo para nada. Eu conheci médico que saía da faculdade e não conseguia receber do hospital porque não sabia que tinha que ter o CNPJ. Pois é, mas ninguém ensinou para ele. Por exemplo, eu conheço um médico que faz uma cirurgia cardíaca e salva o sujeito. E muita gente aí não sabe nem onde é que fica o coração. Né? Então, a questão toda, não é? Eles são muito bons, tecnicamente falando, mas é porque eles são muito bons que eles não tiveram tempo de dedicar a outras áreas do conhecimento e ninguém ensinou isso para eles. A faculdade não ensina, adivinhar não tem jeito. Perfeito. Então, o que acontece? Eles são vítimas de um sistema. Mas não é porque eles são vítimas que eles têm que se vitimizar. Tem a solução. O que eu faço é esse curso de gestão de mercado para explicar isso para eles. E você sabe quando eu termino um curso de gestão de mercado para eles, voltado para a linguagem deles, o que eles falam comigo? Roberto, mas é tão simples. Sim, é tão simples. É simples mesmo. Agora, não precisa complicar a vida. Às vezes já está complicado. Então, a gente vai tentar descomplicar. Não é? Aí, quando você pega a competência técnica deles, mais ferramentas de gestão, posicionamento do mercado, é como soltar o freio de mão da Ferrari. Então, o cara vai embora. Que bom, né? É o que a gente faz. Eles ficam felizes, eu mais ainda. Porque a gente acaba ficando amigo do pessoal todo e a gente quer que os amigos se deem bem. Bem, existem formas de resolver isso. Claro que tem. Uma das formas, o Grupo Caproni, né, que é um grupo que eu fundei, ele está esse ano fazendo 29 anos. Ou seja, quase 30 anos. Né? Tá fazendo... Tá mais velho que eu. É um jovem. Tá assim. Então, praticamente 3 décadas, que já passaram mais de 6 mil profissionais. Nós fazemos um atendimento personalizado, porque achamos que esses profissionais merecem toda a atenção, todo carinho, todo respeito. E solução. Não adianta massificar, não adianta passar mel na boca e não dar solução, você entendeu? Não, isso não resolve. Então, o nosso trabalho é todo personalizado. E convivendo com esses profissionais do Brasil e do mundo afora, durante praticamente 30 anos, a gente começou a entender aquilo que eles precisam e começamos também a buscar soluções práticas para eles. E uma solução que nós estamos lançando, já fazem um estudo de 4 anos em termos de projeto, foi testado durante 2 anos em unidades piloto, está sendo lançado no Brasil inteiro, inclusive em outros países, chama-se Programa Renova. O que é o Programa Renova? É uma forma que o profissional tem de captar novos clientes. Gente, eu estou usando aqui o termo cliente e eu explico para você. O próprio Conselho Federal de Medicina, agora em setembro do ano passado, numa resolução nova, saiu lá e falou, olha, a partir de agora vai falar cliente.
o próprio Conselho Federal de Medicina. É tudo uma questão de nomenclatura, paciente, cliente. Então, na administração, a gente fala cliente, tá? Então, eu vou usar cliente aqui, problema nenhum se alguém quiser usar paciente, ninguém vai brigar por isso. A questão é o seguinte, esse programa Renova, ele tem um punhado de solução ali dentro para o profissional de saúde, seguindo esse título aí. Então, vamos lá. Primeiro, se em cada 10 clientes que batem na sua porta, 4 não fecham, vai permitir esses 4 fecharem. Por quê? É um novo meio de pagamento. Permite ao profissional ter mais pacientes, permite ao profissional ter pacientes ou clientes vindo, inclusive, do exterior. Aí, se ele quiser ver e entender isso um pouco melhor, é só ir lá no site programarenova.com.br, olha lá, está tudo explicadinho. Qualquer dúvida que tiver, é só fazer contato com a gente que a gente vai ajudar. Mas nós temos que olhar na outra ponta. Hoje, quando se... Eu não falei para você que são 5 ciclos da vida? Sim, perfeito. É o espiritual, é o mental, que é o psíquico, né? É o somático, que é o corpo, aí depois o social, e aí depois o profissional que deriva do social. Então, quando você vai propor uma solução, essa solução ela não é uma solução só para um lado, ela é uma solução para um outro lado também. Então, é como se fosse uma corda, tem 2 pontas, no mínimo. Então, de um lado, eu tenho um profissional de saúde que quer e precisa de bons clientes. Quem é que não precisa de bons clientes? Todo mundo precisa. E do outro lado, você tem esse cliente que vai ser beneficiado também, foi criado pensando nesse cliente. Então, esse cliente que queria fazer uma cirurgia plástica, chega lá não tem condição, é a mesma coisa, eu chego lá e quero comprar um carro, eu não tenho condição de comprar aquele carro à vista, mas se parcela aquilo para mim, eu consigo comprar. Não é isso? É a mesma coisa. No profissional de saúde, você tem na cirurgia plástica, na odontologia, são mais de 20 especialidades que vai ver lá no site. No site qual é mesmo? programarenova.com.br. Galera, ó, já acessa lá. Isso, Saindo daqui, já acessa lá. Vai ficar na descrição também o link, Roberto. Isso, legal. Maravilha. O que acontece? Aquela mulher que quer fazer uma cirurgia plástica e não tinha dinheiro, ela pode fazer. Tá bem? O tratamento odontológico, o tratamento, por exemplo, chama-se tricotomia, né? Ou seja, implantação de cabelo, essas coisas. Tem tudo lá. Tá bom? Tem que olhar. Várias especialidades. Esse me interessa, hein? Implantar cabelo. Nossa, Sim, precisa disso não, cara. Que isso? E o Enos implantar barba. Bota também? Bota também lá. Olha, aí tem que ver com o médico. Eu não entendo, mas eu acredito que sim, não é? Mas pelo Renova faz, né? Se tiver que bota a barba... O Renova é o meio, né? O Renova é o vai meio. fazer. Eu, sinceramente, eu nunca vi falar em implantar barba, mas aí tem que conversar com o médico. Eu acho que vai ter uma solução sim. Alguém vai. Isso, vamos dizer, a medicina moderna faz coisas incríveis. O Renova, o que importa é que o Renova está preparado. Isso, o Renova é um meio, tá? Agora, é um meio fácil, porque não adianta ser um meio complicado. Hoje nós temos tecnologia para tudo. Então, você pega aqui o aplicativo, né? Entra lá, por exemplo, no programa Renova, ou então direto, você vai lá... Aplicativo no site. É aplicativo próprio. Então, você vai lá no site, ou então você já vai direto lá na sua loja de aplicativos, que é a Play Store, não é? Da Google, ou então no Google Play, aí faz o download, essa coisa toda. Você vai ter tudo aqui, contratos, tudo aqui, tudo fácil, não tem complicação não. Sem burocracia. Isso. Mas aí você fala, aí isso é financiamento? Não. Aí isso é um consórcio? Não. É poupança? Não. Deus me livre. Não. Aí as pessoas falam, pô, mas afinal o que é isso? É um bicho novo na floresta. Um bicho novo na floresta que tem olhos de lince, tá bom? Tem focinho de tigre, tem pele de raposa, tá? E ele é lince, ele é raposa ou ele é tigre? Não é nada disso. É uma mistura de tudo isso. É inovação. Esse mundo que nós vivemos aí com a pandemia, com essa peste chinesa, nessa pós-pandemia, foi falado muito de vírus, página virada, vamos esquecer isso, e também de inovação. Inovação, o que é? Algo novo, que não tem ainda. Então, um bicho novo na floresta. Perfeito. Tá bom? Então, pegou-se o melhor de vários modelos de negócio e houve uma integração disso e facilita tudo por aqui. É um sistema, em princípio, de pré-pagamento. Aí, hoje, não sei se você sabe, nós temos no Brasil
71 milhões de brasileiros que estão negativados Será? no Serasa, no SPC e Serasa, ok? Imagina. Vários motivos, inclusive planos econômicos equivocados, essas coisas todas. O que acontece? 71 milhões de brasileiros, se você for considerar a força de trabalho do Brasil, nós temos 215 milhões de brasileiros, mas tem criança, você tem idosos, você tem um punhado de pessoas aí que não trabalham. Quem é que trabalha? Em torno de 140 milhões de brasileiros. Ok? Estou pondo em ordem de grandeza. Sentido. Metade da força de trabalho do Brasil está com o nome do SPC e Serasa. Isso quer dizer, cada 2 adultos que eu encontro na rua, um está negativado, ele não tem crédito. Tá bem? Não vou entrar no mérito do porquê não tem crédito. Tá bom? A questão é que ele não tem. Você sabia que 71 milhões de brasileiros é mais que a população da Itália, é mais que 5 vezes a população de Portugal, dentro do Brasil, que não tem crédito. O Renova, ele resolve isso. Porque a pessoa vai fazer um sistema de pré-pagamento. O que é o Renova? É um meio que permite a pessoa se programar para ter dinheiro para cuidar do bem mais precioso que ela tem, que é a sua saúde e beleza. Perfeito. Hoje as pessoas gastam dinheiro com um punhado de bobagem por aí. Não é porque ela não tem dinheiro. Ela vai no shopping, está cheio de coisa tentando lá, tem um iPhone. Você sabia quanto o iPhone já tirou de dinheiro do Brasil entre o iPhone 1 e o 14? Eu nem estou pondo o 15, não. Tirou do Brasil 200 bilhões oficialmente. Não. Esse meu aqui eu comprei nos Estados Unidos, extraoficialmente. Eu calculo que mais 200 bilhões saíram extraoficialmente. Podemos falar em torno de 400 bilhões de reais. Aí te pergunto, o meu iPhone é o 14. Aí já tem um 15. Que diferença tem entre o 14 e 15 que me compensa eu comprar o 15? Nenhuma. Se eu for comprar o top lá, que é o 15, vai custar em torno de 13, 14 mil reais. Eles me dão 3 mil nisso aqui e parcela o resto para mim, só as prestações de R$ 1.000. 10 parcelas de 10 parcelas de R$ 1.000. Está sendo 16 agora, Roberto. Vai sair o 16. Você sabe E qual que é a tristeza? Hum. O modelo da câmera é igual ao do 11 e o do... Então, olha para você ver. Então, as pessoas compram o iPhone, compram... Eu conheço mulheres que têm mais de 100 pares de sapatos. Isso não é uma mulher, isso é uma centopeia. Mas tem. Uma mulher que tem 100 pares de sapatos, não estou aqui criticando, não. Não. Estou aqui apenas constatando. Uma mulher que tem 100 pares de sapato, ela precisa mudar de sapato. Se ela mudar de sapato a cada 3 dias, ela repete o sapato uma vez por ano. Não precisa disso, mas ela tem. Então as pessoas vão comprando, sabe, propaganda, shopping, eles vão envolvendo a gente e a gente chega ali, passa o cartão, depois tem que pagar e gastamos dinheiro com um monte de coisas necessárias. Perfeito. Quando a gente precisa cuidar do bem mais precioso que temos, que é a saúde e beleza, a gente não tem dinheiro. Então o que eu renovo? É um meio de ajudar as pessoas, de estimular as pessoas a fazer reservas financeiras para que elas possam cuidar do bem mais precioso que ela tem na vida delas, que é a saúde e beleza. Tá bem? O que adianta eu ter o iPhone 15 ou 16 e estar numa cama doente ou ir para o cemitério? Eu não tenho para quem ligar. Não. Ou você tá com um iPhone maravilhoso, com a câmera maravilhosa, mas está muito feio, até para tirar uma foto. Não Isso, consegue nem tirar uma foto sorrindo. Eu não Tem tinha dente. pensado nisso, hein? É isso mesmo. Então a mulher vai fazer um selfie aqui, tá tão feia, coitada, que vai dar problema. Então ela precisa cuidar primeiro da sua saúde, da sua beleza, não é verdade? E às vezes com o iPhone 11 ou 12 ela vai tocando a vida. Pois é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos canalizando recursos do chamado bens de demanda positiva, que são desejados e desnecessários, para algo importante realmente para o ser humano. Então isso é bom para o cliente, que está cuidando mais da sua saúde e beleza, e é importante também para o profissional da saúde. Cuidar da saúde e beleza é você trabalhar diretamente a tua autoestima, né? Direto. Completamente ligado, né? O grande índice de depressão que tem, as pessoas... Você sabia que o sucesso de uma pessoa jamais é mais elevado do que a sua própria autoestima? Isso quer dizer que se a pessoa cuida dela e aumenta a autoestima, vai aumentar o sucesso dela profissional, pessoal, ela vai se sentir melhor com ela mesma e com a vida e com as pessoas que estão à sua volta. Então, o que acontece? É focar naquilo que realmente importa. O celular, olha só, eu estou com 14 aqui, vou ficar com ele até ser o 18 ou 20, o dia que não atualizar mais. Eu realmente não preciso do 15, entendeu? Nesse momento, não faz o menor sentido. A questão toda, aí vem, o que fazer? O que fazer? Cuidar da sua saúde e beleza. Mas aí vem uma outra questão, como fazer isso de forma simples e fácil? Através do programa Renova. Então, tem um punhado de estímulo, um punhado de premiação para a pessoa fazer as suas reservas financeiras.
ela vai ter esse dinheiro e vai usar como profissional que ela quer. Você entendeu? Você É fala, bom para o cliente, é bom para o profissional, é bom para os dois. você fala que tem a questão da... Ela consegue melhorar a vida financeira dela. Claro que tem todo o aprendizado de você aprender a poupar. Mas, por exemplo, a pessoa consegue também ter algum ganho dentro desse projeto? A questão toda é o seguinte, você falou uma coisa muito importante. O Brasil tem lei demais. Só está faltando uma lei no Brasil. Uma que obrigue a cumprir as outras que já existem. Saiu uma lei nova aí que fala que as escolas vão ter, a partir de um determinado momento, que eu acho que já está acontecendo, a obrigatoriedade de ensinar para as pessoas a orientar, dar a educação financeira para as pessoas. Porque a maioria das pessoas não tem, porque ninguém nunca ensinou. Vai acontecer nas escolas? Não sei. Então, o que acontece? Enquanto não tem, a gente que não teve, temos que ter formas de fazer isso, porque isso é fundamental na vida. Maravilha. Perde-se muito tempo gastando, perde-se muito tempo e dinheiro, você entendeu? Com banco. Essa é a gasta dinheiro com essência do banco. empreendedorismo, né? É. Você trazer uma solução que Da você teve. gestão. Você tem que gerenciar bem tudo, inclusive os seus recursos financeiros. O ser humano, você tem que estimular ele, que premiar ele para que ele possa adquirir um novo comportamento. Tudo bem? Então o Renova faz isso. O Renova não pune, ele só premia. Então, por exemplo, vou supor aqui, tá bom? 10 mil reais. A pessoa vai fazer um tratamento de 10 mil reais e não tem o dinheiro. Vou lá implantar cabelo. Por exemplo, ou tratamento odontológico, uma cirurgia plástica. Ok? 10 mil. Botar silicone. Aí a questão é quanto que ela pode pagar por mês sem sacrificar o orçamento dela. Então, ela decide quanto ela pode? Não, ela que decide, é porque ela que sabe. Ué, Né? então é bom demais esse negócio. Muita gente fala comigo que é tão bom que nem parece verdade, e eu digo é bom e é verdade. Então, é inovação, uma coisa feita por grandes profissionais. Então, o que acontece? Vamos supor que a pessoa possa, então, gastar R$ 1.000 mês, tá bem? Para fazer um tratamento de 10. Poderia ser 200? Pode. Poderia ser 500? Pode. Poderia ser 2.000? Pode. Vou pegar 1.000. Ela entra aqui no aplicativo, ok? Então, entra aqui no aplicativo. E no aplicativo, ela vai emitir os boletos. Quantos? Ela vai falar assim, ó, o tratamento é 10 mil, eu posso pagar 1.000. Vai dar quanto? 10 por 1.000, 10 boletos. Ela escolhe as datas. Ela pode colocar aqui também, na emissão do boleto, vencimento dia 5, dia 11, dia 18 e 25. Legal. É uma data, ela escolhe uma data por semana, conforme o que for melhor para ela. Vamos supor que ela coloca no dia 5. Aí emite os boletos, tá bom? No dia que ela escolheu, ou até o dia que ela escolheu, ela paga. E se ela não pagar? Não tem penalidade nenhuma, não tem multa, não tem correção, não tem nada. Paga no outro mês. Nem paga, se quiser. Coisa boa. Boa, mas vai adiante o Mas- sonho mas- dela, né? Mas e o que ela já pagou? Não, vamos lá. Vamos supor, então, que vai pagar o boleto, venceu lá, supondo aí, dia 5 de setembro. Certo. Tá bom? Olha, se ela não paga, ela está fora do sistema. Ela fez para quê? Então, o sistema é para fazer reserva financeira. Então, ela pagou o boleto. R$ 1.000, então, de reserva. Perfeito. Ela vai ter a correção da poupança. Ok? Esse dinheiro. Legal. Agora, ela pagando até o vencimento que ela escolheu, ela participa de um sorteio que ela sendo premiada é um valor igual ao do boleto. O boleto não foi de 1.000? Então ela tem um crédito de mais 1.000. Tudo bem? Mas e se ela não pagou outubro? Problema nenhum. Ela só não vai participar do sorteio, ela não pagou em outubro. Entendi. Não? Aí ela vai pagando, são 12 sorteios, então, anuais, um por mês, né? De janeiro até dezembro. E lá vai tudo bem. Quando chega em janeiro, tem um 13º sorteio anual. Pré-requisito para fazer parte. Não pode ter nenhum débito anterior. Então, vamos supor que ela esqueceu de pagar o mês de outubro. É só pagar até o dia 31 de dezembro, sem multa, sem correção, não tem mais o débito. Não tendo mais o débito, vai participar, então, do sorteio de janeiro. Ok? O que o 13º sorteio de janeiro gera de benefício para o sorteado? Pega o valor que ela tem de crédito, ou pega a reserva financeira dela e dobra. Então, vamos supor que ela tenha R$ 4.000 de reserva financeira. Supondo. Vai para 8. Vamos supor que tenha 6. Vai para 12. Então, Que baú, hein?
Não Temos deixa um de novo ser. Silvio. Não deixa de ser. Silvio Caproni? Sim, se deu certo lá pro Silvio Santos, por que não pode dar certo mesmo O modelo seu é hoje? melhor ainda, né? Porque o seu é dinheiro na mão ou tratamento. Isso, vamos lá. Vamos lá, quer ver? Benefício 1. Certo. Benefício 1, correção da poupança. Benefício 2, sorteio mensal. perfeito. Benefício 3, sorteio anual. Tem um quarto benefício que eu, pessoalmente, considero o melhor. Qual é que é o quarto benefício? O quarto benefício é o seguinte: se eu convido você e você para participar, que são meus amigos, em qualquer tratamento que vocês quiserem dentro da especialidade do Renova, eu vou ter uma comissão de 4%. E essa comissão eu posso utilizar para pagar boleto, e assim eu vou ter o tratamento, então, com desconto ou até mesmo de graça. Ou eu posso sacar e complementar na minha renda. Legal. Tá? Esse é o quarto benefício. E se eu não quiser? Se não quiser, não faz. No Renova é tudo por meritocracia. Fez, ganha. Não fez, não ganha. E também não tem prejuízo. Não tem prejuízo, porque você tem, lembrando, benefício 1, rendimento da poupança. 2, sorteio mensal. 3, sorteio anual. 4, eu posso ter desconto através das pessoas que eu trago para o sistema, para ajudar elas a fazerem reserva. Então agora pensa assim, ó, você, Para a dona saúde. de casa, a senhora quer botar aquele silicone. Junta um grupinho de umas 10 amigas que quer botar também, todo mundo quer botar peito, bunda, vai lá, indica por Renova, e as suas amigas entrando através da sua indicação, né, Roberto? Tem o quê? Um link? Indicação? Sim, eu vou explicar como é que é feito. Show. É muito A simples. senhora consegue fazer, ó, Com que desconto suas amigas, ou de graça. às vezes, pague o teu processo. Sim. Só seu relacionamento. Isso, Isso sim que é ganhar. olha para você ver, quem faz isso hoje? A Natura faz. Antigamente, né, a mais antiga era a Avon. Né? Ou seja, tem várias empresas no mercado que já fazem isso. Então, o que acontece? Usando esses modelos de negócio inteligentes, tecnologia, para facilitar a vida das pessoas. Aí vamos supor que a pessoa no meio do caminho arrependeu. Natural, ela faz e depois arrepende. Ela pede, manda um e-mail, pede o dinheiro, resgata o dinheiro. Ela resgatando o dinheiro em até 72 horas depois de passar pelos crimes de segurança, porque isso tem segurança bancária no meio, né? Tem empresa parceira que vai fazer a segurança bancária. Só que se ela desiste, não foi feito para ela fazer e canalizar o recurso para a saúde, beleza? Ela desiste quer comprar uma bolsa. Ela desiste quer comprar um sapato. Pode, só que ela paga aí uma taxa de desistência de 12%. É justo, né? Sim. E esse 12% que ela paga de taxa de desistência, 4% é de comissão do vendedor, 2% do gerente do vendedor, que é o sistema de gerência, e 6% do Renova. Ela paga só os custos administrativos ali, né? Pra Sim, poder- exato. os custos de Tá? manutenção da Isso. ferramenta. Então, na verdade, é uma forma que ajuda as pessoas a fazer reservas para cuidar do seu bem mais precioso, que é a saúde, beleza, ok? Aí vem, como é que ela faz isso? Como é que eu sei que eu convidei você, não é? Eu vendi para você, vamos assim dizer, ou eu convidei você para participar do Renova. É tudo feito através de um código de 6 dígitos. Legal. Tá? Então, eu passo o código para ela, aí eu tenho 4% de comissão, porque eu vendi para ela, vamos assim dizer, ou eu ofereci para ela aquela proposta e ela aceitou. Então, eu tenho 4% de venda. Perfeito? Aí o que acontece? Ela vai usar meu código. Mas ela usando o meu código, que é o código administrativo, ela cria o código dela no próprio aplicativo. Aí ela usa aquele código com seus amigos e ela vai ter, então, a comissão de 4%. Legal. Tá? Gostei. É o mesmo modelo da Natura, o mesmo modelo do Avon e por aí vai. Da Jequiti também. E se a gente está num mercado, Roberto, onde as pessoas às vezes passam por passamos por muitas coisas que pareciam ser legal, mas acabavam sendo as famosas pirâmides financeiras. Não, é verdade. Tem alguma coisa a ver? Não, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Explica pra galera. Só tem a ver com a pirâmide de Maslow, mas nada a ver com... Não pode. Pirâmide financeira proibido por lei até no Brasil e da cadeia até no Brasil, não? Todo país civilizado não pode isso, não. Olha para você que coisa interessante. O exército é uma pirâmide, sabia? Você tem um general, coronel, major, capitão, sabe todos? Não. Tenente. Aí você tem o sargento e você tem o soldado. O cabo e o soldado. Não é isso? Cabo e soldado. É uma pirâmide. Perfeito. Aqui em cima, como generais, nós temos em torno de 200 no Brasil. E o exército todo tem em torno de 300 mil pessoas. Então é uma pirâmide. Bom? Perfeito. O que acontece? Por que o exército... O exército tem um formato de uma pirâmide.
Uma empresa é assim também, não é não? Sim. A empresa você tem um Hierarquia, presidente, não é não? Aí você tem um diretor, tem um gerente, até o funcionário. Também é uma pirâmide, né? Uhum. As empresas tomaram como referência o Exército, como sistema organizacional, quando surgiram, né? Qual que é a diferença entre, por exemplo, vamos pegar a Natura, que é uma pirâmide também, Uhum. para uma pirâmide financeira? É porque a Natura tem um produto lá na ponta. Perfeito. Você está comprando um produto. Então não caracteriza a pirâmide financeira. Certo. A pirâmide financeira não tem um produto. Não tem produto, é só estruturar de dinheiro. Aquilo quem está entrando embaixo vai perder em função de quem ganha em cima. Uhum. Isso é uma coisa muito maluca. Claro que o Renova não é nada disso. Primeiro que o Renova não tem o formato de uma pirâmide. Tá? É um trapézio, são só 2 níveis. Então, não é pirâmide. Falando nos formatos, né, vamos dizer assim, geométricos. Então, é um trapézio. Segundo, que são 2 níveis só, não é pirâmide. Primeiro, não é pirâmide. Segundo, é um trapézio. Terceiro, entrega um serviço lá na ponta. Ou um produto, que é um tratamento odontológico, que é uma cirurgia plástica. E entrega tanto para o consumidor final quanto para o profissional, né? Sim. Duas Nada a ver, entregas. nada a ver com pirâmide, não. Uma boa sua pergunta. Mas aí vem uma outra questão. A água está turva. Então, infelizmente, predomina muita picaretagem, Sim. golpes na internet. Isso gera insegurança, né? Gera insegurança. Eu ficaria inseguro também, não é? Quem é aqui, ou que está nos ouvindo, que já quase não caiu num golpe no WhatsApp ou na rede social? Infelizmente, isso é uma praga. Desconheça alguém que não caiu ainda. Não, eu não caí ainda não, graças a Deus. Eu sempre detectei e saí fora, né? Mas Então depois, galera, eu vou deixar o telefone do Roberto aqui para vocês tentar passar um golpe. É brincadeira. Não, mas sabe o que é? Não existe dinheiro fácil. Não existem soluções fáceis. Então, isso aí, como é que eu sei que isso é golpe? Contraria o Kairos. O que é Kairos? Tempo de Deus. Qualquer coisa que contraria o tempo de Deus é picaretagem. Por exemplo, o que é Kairos? Tempo de Deus, exemplo prático. Eu planto milho e ele leva 130 dias para nascer. Adianta eu ficar em cima do pé de milho querendo que ele nasça em 10 dias? Não. Aí eu vou esperar 200 dias para o milho nascer? Não, são 130. 130 é o tempo de Deus. Café, 3 anos. Está grávido. 2 meses é gato. 9 meses é mulher, 18 meses é elefante. Então, o que acontece? Qualquer coisa que sair do Kairos não é sério. Então, as pessoas falam assim, você vai ganhar muito dinheiro em 24 horas. Sai fora, não existe. Aquele negócio de ver na internet aí 6 em 7, aquilo é bobagem, isso não existe. E sempre existe o ouro dos tolos na humanidade, o elixir da longa vida, a pedra filosofal, que tudo que eu mostro para vir é dinheiro. Isso tudo é bobagem. A vida é trabalho. Não tem dinheiro fácil, você entendeu? Tem que ter muita honestidade, planejamento, muito trabalho, senão você não consegue. Mas, então, eu não caio por isso. Não estou falando que um dia eu não vou cair, porque todos nós... Sim, com certeza. Né? Um dia você acorda mal e acaba caindo. Agora, a questão toda é o seguinte, a gente vê o que uma empresa, não analisando a empresa. Analisando a empresa, eu trabalho com administração, com profissionais de saúde, eu analiso e eu sei muita coisa dela. Mas eu vou saber mais da empresa sabendo com que ela anda, os parceiros dela. E digo quem tu andas, que eu direi quem tu és. Isso. Então vamos ver os parceiros. Se os parceiros são bons, ela é séria. Se os parceiros não são bons, aí depois você pode até preocupar. Mas vamos lá. Um parceiro do Renova é a Apple. Apple. Você quer uma empresa mais séria que a Apple? Fazer parceria com a Apple, você está achando que é fácil? É difícil. A Apple é uma empresa hoje que ela vale 3,2 trilhões de dólares. É empresa... É quase 10% da tua fortuna. A Apple, só para você ter uma ideia, amigo, a Apple é a empresa de maior valor de mercado da história. Vale mais que muitos países, né? Quem? Hoje? Não, quem passou na frente? Essa semana? Olha, eu aposto na época, semana que vem ela está na frente. Existe Não, um não giro aí, sabia. né? Entre as 5 primeiras, elas estão sempre... Vamos dizer assim que todas são muito Ué, fera, né? É o seguinte. Elas estão acima de 3 trilhões de dólares. Então tá bom. Que, Mas é o que não seguinte, seja a ó. primeira, ele me corrigiu aqui. Ô, Apple, é o seguinte, você tem 7 dias para poder passar na frente, que é o tempo que vai no ar o podcast. Isso. Isso é disputa, é uma disputa de campeões. Então, o que acontece?
O Renova tem parceria com a Apple. Perfeito. Então, só mostra a seriedade da empresa. Sabe outra empresa que nós temos parceria, que o Renova tem? O Google. Outro gigante também, né? Gigante também. Não sei se está na disputa lá, mas deve Mas estar tá perto. entre as 5. Hã? Entre as 5 maiores, com certeza. Você sabe quem é que cuida de toda a parte de segurança do Renova? Quem? É uma fintech chamada Asas. A Asas, muito conhecida. Asas. Famosa. Uma fintech. Uma fintech, ela é aprovada lá, garantida pelo Banco Central. Ela tem sistema de segurança que eu vou falar uma coisa para você. Olha, eu que vejo lá, falo, meu Deus, praticamente impossível de lesar aquilo lá. Mas hacker, meu amigo, hacker, você sabe, sai na frente de todo mundo. Então, nós temos como parceiro que vem, que amarra todas essas pontas, a Porto Seguro. É. Então, a questão toda é o seguinte, deu algum problema no dinheiro que está em conta, não importa que problema seja esse, a Porto Seguro paga. Até que valor, Roberto? Existe 500. um teto? Sim. Sabe o valor do Renova? A pessoa pode começar parcelando um tratamento de R$ 1.200, que é muito Perfeito. baixo, né? R$ 1.200 para um tratamento de saúde. Sim. Até 30 mil. Poderia fazer mais de 30? Sim. Mas ela faz de 30, depois ela faz a diferença. Poderia fazer 50, 30 mais 20. A Porto Seguro paga até 500 mil. É. Okay? Então, é um negócio extremamente seguro. Tá mais garantido do que os fundos de investimento que a gente tem por aí, que é 250 mil, né? Que você sabe que isso não é verdade, não, né? Ah, é? Não é? Não é, não. Vamos lá, vamos aproveitar. e Vamos aproveitar o ganho, agora eu quero entender. Isso, vamos A lá. galera já ficou preocupada. Eu vou começar a tirar o dinheiro dos bancos. Esse negócio do Fundo Garantidor de Crédito, que garante uma conta até 250 mil por CPF, isso é lorota. Isso não existe. E eu vou te explicar porque não existe, depois você pesquisa. Tá bom? O Fundo Garantidor de Crédito, você sabe quanto que ele tem de reserva financeira para bancar isso? Tem ideia? Não faço ideia. Você vai ter ideia agora. 64 bilhões. Pouco. Pouco ou muito, nós temos que comparar com alguma coisa. É, mas achei pouco. Isso, 64 bilhões. O Banco Itaú, sabe quanto que ele tem de dinheiro ali, que chama sob custódia dos correntistas? 270 bilhões. Com base nisso. Um único banco, né? Só o Banco Itaú. O Banco Itaú pode quebrar? Sim. Claro, toda empresa que está viva Normal. pode morrer. A empresa quebrar é quando ela morre. Perfeito. Então, o Banco Itaú pode morrer. Vamos torcer para que não aconteça. É. Qualquer banco pode quebrar. Se o Banco Itaú quebrar, o Fundo Garantidor de Crédito não tem dinheiro suficiente para bancar isso. Tá bem? Aí você vai falar, para que dá um Fundo Garantidor de Crédito? É pelo seguinte, no governo de Fernando Henrique Cardoso, havia uma quebradeira muito grande de bancos. Você lembra? Banco Econômico, Bamerindos, vai por aí outros. Eles criaram isso para dar uma segurança psicológica. Isso quer dizer que os 64 bilhões só vai dar a garantia dos 250 mil se você tiver o dinheiro num banco pequeno que tenha menos que 64 bilhões de clientes ou de contas. E ele tem que quebrar sozinho também, né? Sozinho. Quebrar A questão com toda é a isso. seguinte. Então, aí a conclusão. O Fundo Garantidor de Crédito só serve para bancos pequenos. Para bancos grandes, não. Está em descoberto. Ok? Aí você fala, pesquisa, conversa com alguém da área financeira e fala para ele o seguinte, vem cá, me explica isso direito aqui, você vai ver. Ou então pesquisa na internet, internet Não tem bate, tudo. né? No caso do Renova, vamos voltar lá, o que interessa para nós o Renova. Tem uma seguradora que ele garante 100% da conta que você tem lá, do valor. Nunca vai usar. Porque a seguradora mesmo, ela fez o seguro porque viu que é extremamente seguro, fez o seguro, porque ela viu que o processo é totalmente seguro. Ela ganha com não Porque uso, né? exatamente. Porque quem é que. Aí você vai me perguntar, por que fez então o seguro com a seguradora? Se eu preciso, eu te explico. Olha bem, o Asas é uma fintech. Fintech é como se fosse um banco digital. Perfeito. Tá? Quais são os bancos digitais que nós temos por aí que a gente pode falar? Nubank, Inter, Cora. isso, e outros, não é isso? Next. Se você pegar o Nubank hoje, se não me engano, você que é bom de número, não é isso? Mas o Nubank hoje, ele está valendo mais que o Bradesco. Nubank? Isso. O Nubank
Passou tudo, né? Todo mundo, né? Então, o que acontece? Passou o valor de mercado do Itaú e de qual mais? Todos, né? Todos. À É o frente. maior do Isso, Brasil. é o maior banco. É igual o Olha, ele... Caprone. Isso. Com É certeza. maior Um que o dia eles chegarão ao Grupo Caprone. Né? Então, o que acontece? E o que eu gosto aqui de ver é que o pessoal autoestima é elevada, Claro, claro. otimistas, eu fico feliz de saber disso. Olha bem, se o Nubank vale mais que os bancos tradicionais, que tem concreto, tijolo, tem Funcionários. física e Palpável, né, funcionário, parada? Isso. Isso quer dizer que o Nubank é tão seguro quanto eles. Não? Ou mais, até mais, não sei. É. São seguros. Não tem como alguém ir lá arrombar o cofre e pegar Não o dinheiro. tem, é verdade. Então é mais seguro. Nesse O que aspecto, acontece? Uma fintech é também como um banco digital. Sim, perfeito. Tem toda a segurança. Ok? O Asas é uma fintech. E é o Asas que faz tudo. Na verdade, o Renova é só um aplicativo que conecta as empresas, mas ele não entra no processo daquela empresa. Então, por exemplo, quando o cliente está cadastrando os seus dados e outras coisas mais, e fazendo boletos, essa coisa toda, ele está lá no ambiente de segurança bancária da fintech que chama Asas. Está lá dentro, com total segurança. Tá bom? Agora, se lá é seguro, por que então a Porto Seguro? É uma segurança a mais. Perfeito. Porque a segurança é sempre bem-vinda. Então, a Porto Seguro, quando ela analisou todo o ecossistema para fazer a pólice, ela viu que não tem risco. Senão não faria, ela não é idiota. Não. Então ela foi lá, fez o seguro. Isso quer dizer que o dinheiro, por exemplo, do senhor José, da dona Maria, dos boletos que pagou, está lá na fintech chamado, então, Asas. Tudo bem? Certo. Vamos supor que um hacker entrou lá e sumiu com esse dinheiro. Quem é que vai resolver isso para a dona Maria e para o senhor José? É a Porto Seguro. A Porto Seguro vai lá e paga, não tem confusão, não tem nada. Depois vai resolver lá com a fintech. É igual quando eu bato o carro. Paga e depois resolve com a seguradora do outro que bateu em mim. Então é a mesma coisa, o seguro funciona assim. Então é algo que segura 100% do valor. Até mesmo porque nunca vai dar um valor de 250 mil. 250 mil é para os bancos aí, para o fundo de cartão de crédito, não é isso? Então é uma coisa totalmente segura. Agora, o que eu acho que tem que se fazer, se a pessoa que está nos ouvindo e tal quer fazer, começa lá com um valor menor, vai vendo como é que funciona. À medida que você se sentindo mais seguro, vai em frente, mas é totalmente seguro. Não sou eu que estou garantindo. Não, eu não. Você foi só o idealizador da ferramenta, né? Junto com o seu time. Na verdade, o Grupo Caprone, que está praticamente 30 anos no mercado, coordenou esse esforço e criou parceria de várias empresas para fazer com que isso funcione. Entendeu? Então, o Grupo Caprone idealizou e coordenou. Agora, quem faz com que toda a máquina funcione são os parceiros, a Apple, se o ambiente for do iOS, né, do iPhone e derivados aí, o Android, se for no Google, você entendeu? Tudo vinculado lá com o Asas. Aí tem no meio do caminho também, né, tem como parceiro a Caixa Econômica Federal, tem o Cicobi. Quem cuidou de toda a parte jurídica é um escritório de advogados de São Paulo, fenomenal, que chama Hamash, fantástico escritório. Então, isso tudo, as pessoas, na hora que entrarem lá no site, vai ver os parceiros, tá bem? Perfeito, muito legal. Então, assim, é um negócio muito bem estruturado, altamente profissional, tá bem? E a gente consegue fazer, então, tudo na hora. É Tô tudo em assistindo tempo aqui real. agora, Tudo vai em ter tempo o real. link aqui embaixo do episódio, já Isso, li. com detalhe, né, o Ortega, é o seguinte, hoje o que o mundo pede? Rapidez. Agilidade. Então, agilidade. Então, dizem por aí, não é? Quem dizem? Os especialistas. Estão certos? Não sei. O tempo vai dizer. Mas dizem que qualquer negócio de porte maior, tá bom? Perfeito. Que não tiver aqui nos aplicativos, já morreu. Então, o que acontece? O Renova está aqui, no aplicativo, ok? E a partir daqui a pessoa faz tudo, é muito simples. Não tem burocracia, não tem nada. Os contratos são assinados aqui dentro, não tem nada. Aí vem a questão, a pessoa está negativada. Ela pode fazer? Pode sim.
Você entendeu? Por quê? Porque ela está gerando o crédito dela através dos pré-pagamentos para cuidar da saúde e beleza dela. Perfeito. Tá? Então, vai resolver o problema de 71 milhões de brasileiros que estão aí enfrentando dificuldade. É culpa do próprio indivíduo? Alguns casos sim, outros não, né? Outros é aquela pessoa que acreditou em programas governamentais, foi lá, arrumou um emprego legal, aí ele comprou o carro parcelado, comprou a televisão parcelada, depois perdeu o emprego, como é que ele vai fazer? Não, não? Ficou numa situação difícil. Então, vem e resolve tudo para todo mundo. Então, o Renova é para todo mundo? Não. Não existe mais no mundo nenhum negócio que não seja de nicho. Então, é para pessoas que precisam disso. Se eu tenho dinheiro, eu não preciso disso. Imagina, eu tenho dinheiro, eu tenho lá, sei lá, eu vou lá no médico, aí quero fazer uma cirurgia plástica, custa 30 mil reais e não me aperta esses 30 mil reais. Eu não preciso de nada. Eu simplesmente faço um Pix e está resolvido. O Renova é para a pessoa que quer, mas não pode. Quer, mas não pode. Então, o Renova, você quer? Agora você pode. É mais ou menos para comprar um carro. Eu chego lá para comprar um carro. Eu quero comprar um Corolla, que é um excelente carro. Custa em torno de 200 mil reais. Eu só tenho 100. Então, eu tenho que arrumar a diferença. Perfeito. Ou então eu não tenho nada, ou então eu não quero pôr meu dinheiro na compra do Corolla, aí eu vou lá e financio tudo. Isso faz com que, então, o volume de carro que a gente tem nas ruas seja praticamente 10 vezes, né? Porque para cada carro financiado, 9. Desculpa, para cada carro comprado à vista, 9 é através da linha de crédito. Então, o Renova vem exatamente para gerar esse movimento, facilitar para essas pessoas que querem, mas não podem. Aí é apenas, vamos dizer assim, tem gente que compra Porsche que custa 1 milhão. Será que ele usa a linha de crédito? O que você acha? Eu acredito que usa. Claro. Se ele for inteligente, ele vai foi usar. inteligente. Você imagina, eu quero comprar um Porsche que custa 1 milhão. Eu tenho 200 mil, mas eu quero um Porsche. Então tem que arrumar 800, ué. Eu tenho que achar uma linha de crédito para ele. Você vai, vezes. você vai comprar aí um Mercedes-Benz que custa 300 mil. Gente, vai lá para você ver. 90% é através da linha de crédito. Então, o Renova é isso, vai só facilitar. Vai tornar a vida mais fácil daquele cliente que quer fazer um tratamento de saúde e beleza e do profissional que vai fazer para ele. Só isso mais nada. Facilita. É uma coisa simples. O modelo é muito simples e muito seguro. Vou falar com você aqui agora, que está nos acompanhando até agora. Estamos chegando quase no final. Mas já viu que o Dr. Roberto conseguiu contribuir com muita coisa para a gente e trouxe a solução que pode ser a salvação da sua clínica ou também a solução para você atingir aquele sonho, tá? Se você é profissional da saúde e quer fazer parte do Renova, a gente vai deixar um link aqui na descrição. E se você é a pessoa que está sonhando com aquele sorriso, com aquele silicone, já faz mudança de sexo também através do... Olha, a mudança de sexo é feita lá na Tailândia, mas se a pessoa quer, Dá é um pra meio de fazer. pagamento, ou não? Ah, Então então vamos é uma entrar forma. no mérito disso. Então você aí que quer fazer seus procedimentos, não existe limites, tá? O Renova tá para você. A questão toda é o seguinte: o Renova é apenas uma ferramenta que facilita quem faz com quem quer. Perfeito. Você entendeu? E vai lhe conectar de uma forma simples e, mais importante, de uma forma segura, com grandes parceiros. Agora, para o profissional de saúde, eu considero excelente, porque ele recebe antecipado. Se ele recebe antecipado, o risco dele é zero. Ele não tem inadimplência, assim, entendeu? E ele consegue atingir um público que ele antes não conseguia também. Exatamente. Ele vai conseguir, então, atingir aquele público que até então ele não conseguiria atingir. Na verdade, se a gente fizer uma proporcionalidade, né, Enos, do carro na rua para os consultórios, que eu, no meu modelo de negócio, na minha cabeça, eu poderia fazer, por que não? Se no carro nós aumentamos, pegamos um carro, multiplicamos por 10, eu adicionei mais 9, não é isso? Mais 90%. No consultório, a mesma coisa. Aí eu vou ter muito mais clientes no meu consultório, eu posso cobrar preços altamente diferenciados, atender clientes melhores. Para o profissional de saúde, é uma maravilha. Para o cliente também. Sabe por quê? As parcerias modernas são ganha-ganha. Para um ganhar, o outro não tem que perder. Todo mundo pode ganhar. Né? E esses grandes parceiros nossos, no Renova, como a Apple, como a Porto Seguro, Google, eles só pensam em ganha-ganha. Não tem esse negócio mais de ganha-perde. O mundo não é mais assim. Então, você aí, ó, que tá com o seu orçamento do tratamento dentário,
da cirurgia plástica. Vai lá, hoje mesmo, você viu esse episódio aqui, já manda mensagem pro teu dentista, pro seu médico e pergunta pra ele se ele já aderiu ao Renova. Se ele não aderiu, você já manda o link pra ele. Vai lá e Fala assim, faz. doutor, se inscreve. A adesão dele não tem custo do Perfeito. profissional. Então não tem desculpa. É isso aí. Doutor Roberto, o papo foi bom. A gente já Que bom. A gente falou bastante. Nós falamos aqui de espiritualidade, nós falamos aqui de inteligência transcendental, falamos do Renova. Olha que coisa interessante. Nós saímos do teológico, do filosófico para o prático. Perfeito. Né? Porque tudo tem a ver, né, na nossa vida. Tá tudo conectado. Vamos filosofar, vamos pensar em Deus, porque não tem outra saída. Eu digo sempre, ter Deus no coração. E vamos para soluções práticas do dia a dia. É assim que nós resolvemos nossos problemas. E é assim que, quando as pessoas perguntarem assim para você, e tudo bem? Você poderá falar, aquilo que não está bem, nós estamos fazendo ficar. Não é isso? Maravilha. E deixa eu te perguntar, como que a gente acha você nas redes sociais? Como que a gente acha o Grupo Caprone? O Renova a gente já sabe. Já falou o site aqui, a gente vai colocar na descrição. E o resto do time aí? Sim. É só pôr lá, grupocaprone.com e vai dar de cara comigo. Já vai estar lá com esse garoto propaganda lá diretamente no Isso. site. Olha o sorriso desse homem. Olha lá, ó. Sorriso, bem cuidado por bons dentistas. O meu dentista faz parte do Renova. E é um dentista brilhante. Né? Qual que é o nome dele? Posso falar? Claro. Dr. Milton do Carmo. Ele é de Belo Horizonte. Doutor Milton, Dentista fenomenal. vem pro jogo com a gente. Queremos você aqui para falar como que é a experiência de tratar do sorriso do Roberto Caprone. Você não imagina, porque, embora eu tenha feito odontologia, Exerceu um bom tempo, né? né? Exerceu Um dia. Foi um bom tempo. Eu fiz odontologia por influência do meu pai, é uma profissão maravilhosa. Tá? Fui um aluno muito bom, mas eu depois fiz administração, abriram outros horizontes para mim e eu fui tocando em frente. Olha, a odontologia é maravilhosa, a administração também. Mas a administração falou mais com o meu coração. Então, eu me dediquei mais a ela. Agradecemos a Deus por isso, né? Hoje temos um especialista aí que tem ajudado muitas clínicas, muitos profissionais da saúde mesmo. Mas vamos ter agora que chegar ao final desse episódio, né? Eu sei que vocês querem. Se deixar, Roberto, a gente fica horas conversando com você, tá? Você Pode sabe ver que a gente nem interfere muito. Com o Marcel, o Marcel Lema lá do Valor de Investimentos, né? Nós vamos fazer um curso aí. Nós estamos fazendo curso em parceria pelo Brasil afora. Aí, depois de um curso, nós começamos a conversar às 11h30 da noite. E, de repente, a gente percebeu que os passarinhos estavam cantando. Como o passarinho canta na hora certa, nós pensamos que talvez a gente estava avançando muito no horário. Era 6 da manhã e a gente não se deu conta. Você sabe como é que chama isso? Flow. Lembrando que no outro dia tinha um curso. Tinha um curso. Tinha um curso. Isso chama-se Flow. Escreve F-L-O-W. Que as pessoas ficam tão absorvidas por aquilo que elas são apaixonadas que elas perdem a noção do tempo. Mas sobre o Flow, nós falaremos num outro encontro. Próximo episódio. Próximo episódio. Roberto, então faz as suas considerações finais, dá o seu recado pra galera, pra gente poder fechar com chave de ouro esse podcast aqui hoje. Bem, o que eu posso te falar é o seguinte: se esses temas que nós abordamos aqui interessam a você, entra lá no nosso site, grupocaprone.com. Nós temos lá um canal do YouTube onde a gente privilegia a qualidade e não a quantidade. A quantidade é a superexposição. Pensa assim, você vai num restaurante, você quer quantidade ou qualidade? Você vai numa festa de amigos, você quer quantidade ou quer qualidade? Gente, o mundo inteiro as pessoas querem qualidade e não quantidade. Então, você indo lá no site do Grupo Caprone, você vai encontrar qualidade, quantidade não. Porque nós buscamos os melhores. Nós buscamos os melhores clientes, os melhores amigos, os melhores parceiros. No Grupo Caprone é assim, você chega como cliente e sai como amigo, que é o que realmente importa para nós. E lá nós temos N soluções para você, de gestão, consultoria, assessoria, posicionamento do mercado, treinamento de equipe e por aí vamos. Nós estamos, então, há 29 anos no mercado, atuando no sentido de melhorar, de otimizar o seu consultório ou a sua clínica, gerar renda passiva e também na questão de sucessão.
Se você quer uma solução prática, né? Tipo assim, eu quero solução para agora, entra lá então no site do programarenova.com.br. Nós estaremos lá para ajudar você sempre que você precisar. Até mais, viu? Tchau. É isso aí, pessoal. Enos, como que a gente te acha nas redes sociais? As minhas redes sociais estão lá, Enos Bom Jardim. Só pesquisar lá. Não vai ter outro? Não vai. Não vai de jeito nenhum. Pelo menos com nome e sobrenome, não. E, cara, só agradecer ao Roberto mais uma vez, esse tempo que a gente passou juntos aqui. A gente passa bastante tempo. Roberto, uma curiosidade, tá, gente? Uma vez o Roberto, eu realmente falo muito com o Roberto, assim, e ele tava me auxiliando numa palestra. Você vai lembrar disso, Roberto. Eu sempre conto isso, tá? Agora eu vou contar pra todo mundo aqui que o pessoal acha que é mentira. Conta mesmo, porque a E a transparência é pessoa- essencial. E a pessoa tá aqui que não vai deixar eu negar. Conversei com o Roberto, falei, Roberto, eu tenho uma palestra, cara, uns 40 minutos para falar sobre um assunto e eu precisava da sua ajuda e tal. E, pô, Roberto, prontamente você pode mandar mensagem para ele, 3 horas da manhã, dá 2 minutos ele responde na hora. Você não manda não que ele vai responder, tá? E aí, prontamente me ajudou bastante ali. E ele falou, cara, eu tô no Rio de Janeiro e eu tô indo para BH, que é onde ele reside. E aí, nesse período do voo, eu vou gravar um áudio para você. E aí ele me mandou um áudio de 42 minutos. É mentira, Roberto? Foi o tempo durou. Foi o tempo do voo. E ó, pessoal, foi a palestra inteira que ele mandou para mim o áudio, eu ouvi. Até hoje, muitas das vezes, quando eu tenho que fazer alguma coisa, 80% daquele áudio eu ainda continuo utilizando. E estou esperando você fazer uma viagem um pouco mais longa para poder ter uma palestra maior. Não, mas olha, para os amigos, né? Eu falei, né, o Enos, o Grupo Caproni, você chega como cliente, como parceiro, sai como amigo. É isso aí. Então a gente se conheceu, somos amigos, que bom. E a melhor coisa da vida é a gente poder ajudar os amigos, viu? Eu sou Fiquei muito prova feliz podendo te ajudar ali com o áudio. O dia que você quiser, nós vamos gravar um áudio maior. Não tem problema nenhum. E a gente está lá para ajudar. Nós estamos à disposição. isso. Tá bom? Eu imagino quão enriquecedor foi o pessoal das poltronas ao lado, né? Ouvindo essa palestra daqui e lá. Não sei se gostaram, porque de repente era um tema que não era do interesse deles, mas eu procurei falar um pouquinho mais baixo e bem próximo, para também não incomodar eles estar descansando. Né? Mas, Para mim galera, foi ótimo. Isso que importa. então se você estava durante esse áudio, saiba que tem pessoas que pagam milhares de reais para poder ouvir e ter acesso a essa informação. E no caso deles lá, eu só queria um pouquinho de paz para dormir, porque eu acho que um pouquinho de sono vale mais que milhares de reais. Não? Isso é verdade. Então, ó, pega essa dica aí. Eu quero agradecer o Roberto aqui também mais uma vez. Roberto, muito obrigado pela sua presença. E quero agradecer também a vocês, né, que ficaram aqui até agora. Lembrando também de agradecer quem? Os nossos patrocinadores, né? Isso aí. Que é a Purezita. Ô, Ortega, e agradecer aqui o nosso amigo que sabe todos os números, está super atualizado, É o sabe background. de tudo, e dá uma força aqui nos bastidores muito grande para nós, né? Verdade. Nosso homem das informações, aí, o Isso. Felipe Feltrão. Um gênio por detrás das câmeras. Em breve vai ter câmerazinha ligada para ele ali, em que essas Sim. produções dele ele vai aparecer. Gostei de ver. Está Bom. atualizado, com as informações todo em dia, né? Porque no mundo aí tudo muda muito rápido. E ter parceiro assim que vai atualizando a gente é muito bom. Isso aí. Perfeito. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Você que ficou aí com a gente até agora. Eu sei que é maravilhoso. Vocês pediram um segundo episódio que o Roberto está aí. E vamos preparar por terceiro e por quarto, tá? Porque agora, ó, tem assunto de sobra. A gente vai fazer a biografia inteira do Roberto aqui nesse podcast. Muito obrigado mais uma vez aos patrocinadores, aos apoiadores. Segue a gente lá no Instagram, é @ojogodinegócios. Me segue também, sr.ortegama. Segue, né, as nossas empresas aqui que são organizadoras e produtoras, que é o grupo Ortegama Team, @Ortegama Team, e @Estratégia Gestria, que é o grupo do Enos, né, Enos? Isso aí, galera. Galera, muito obrigado. Você, empreendedor, já sabe. Quer mudança de vida, quer crescer no seu negócio, quer fazer a diferença na sua área? Vem pro jogo com a gente.